Deus te trouxe aqui nessa noite para eu te dizer: você pode até estar na sexta-feira da paixão, mas o seu domingo de Páscoa está chegando. Não, você não entendeu. Se você estiver enfrentando a sexta-feira da paixão, o pior dia da sua vida, eu estou aqui para profetizar a sua vida. O seu domingo de Páscoa está chegando. Quatro coisas que Jesus fez no pior dia da sua vida. Jesus começa o pior dia da vida dele no Getsemane. E ele termina o pior dia da vida dele na cruz do Calvário. Meus irmãos, se eu fazer uma entrevista com vocês aqui, eu acredito que muitos ou já passaram ou estão vivendo a sua sexta-feira da paixão. O pior dia da sua vida, de lágrimas, de dor, de sofrimento. Está vivendo a sua fornalha ardente, está vivendo a sua cova de leões, está vivendo a sua muralha intransponível, está vivendo talvez o vale da sombra da morte, ao qual nós chamamos esse dia de sexta-feira da paixão. E Jesus, Ele nos ensinou nos evangelhos como que nós devemos superar a sexta-feira da paixão, o pior dia da nossa vida. Sabe qual que é a maior igreja hoje? Você sabe qual que é a maior igreja hoje? É a igreja dos desviados. A igreja daqueles que um dia estavam assentados aonde você está, vivendo o que você está vivendo, mas no dia que chegou a sexta-feira da paixão, não conseguiu suportar. Deixou de orar, deixou de cantar hinos de louvor, deixou de buscar a Deus, deixou de vir à igreja. Muitas pessoas vão para o inferno hoje, porque na sua sexta-feira da paixão, no pior dia da sua vida, entregou os pontos. Jesus nos ensina 4 coisas que nós devemos fazer na nossa sexta-feira da paixão, no pior dia da nossa vida. Jesus, nesse vídeo, ele estava na posição de filho. Ele tinha 2 naturezas. Ele era pai, ele era Deus filho e Deus homem aqui na terra. E ali, como homem, ele podia escolher, porque ele começa lá o seu pior dia na sexta-feira da paixão, lá no Getsemane, fazendo uma oração, gemendo e dizendo: se possível, passe de mim esse cálice. Essa primeira mensagem hoje do seminário, que vai mudar a história da sua vida, que vai ser um divisor de águas na sua vida, não poderia ser diferente. Eu ia trazer outra mensagem, mas o Espírito foi falando tanto ao meu coração, porque não tem como a pessoa receber o novo, se ela ainda estiver presa numa raiz de amargura, num sofrimento, provocado por causa de uma sexta-feira da paixão. A pessoa, ela fica travada, a pessoa, ela fica bloqueada,
A pessoa não abre o coração dela, mas eu quero te dizer uma coisa: abra o seu coração neste momento, porque Deus está liberando cura nessa noite. Ele vai liberar cura sobre a sua vida, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Há um avivamento para ser derramado, mas antes do avivamento tem que existir um arrependimento. Aleluia. Repita comigo: 4 coisas que Jesus fez no pior dia da sua vida. A primeira coisa que Jesus faz no pior dia da sua vida, que nós precisamos aprender com Ele, é quando Ele começa o pior dia da sua vida chamando Deus de Pai, e Ele termina o pior dia da sua vida chamando Deus de Pai. Lá no Getsemane ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E lá na cruz do Calvário ele fala: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Quando Jesus faz isso, Ele está ensinando para mim e para você que quando a sexta-feira das paixões chegar, quando o dia mau chegar, quando o vale da sombra da morte chegar, manda um recado para Satanás dizendo: o meu Pai está no controle do meu sofrimento. O meu Pai está no controle do início ao fim. O meu Pai. O meu Pai. Ei, assenta no seu lugar. Você está vivendo a sua sexta-feira da paixão, meu irmão. O diabo é o único interessado em você blasfemar na sexta-feira da paixão. Dizer que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, porque Deus não olha a minha dor. Ei, faça como Jesus, comece e termina o pior dia da sua vida, dizendo para Satanás: o meu Pai, o meu Pai cuida de mim. Aleluia. Meus irmãos, a sexta-feira da paixão é aonde você revela quem que você é. A sexta-feira da paixão vai revelar qual é a sua identidade em Cristo. A sua sexta-feira da paixão vai te promover a níveis altos ou vai te rebaixar. Eu já vivi muitas sexta-feiras da paixão. E todas aquelas que eu suportei, eu subi um degrau. Mas não é para minha glória, não, é para a glória dele. Porque quando alguém vê alguém que supera, que suporta o processo, ele vê Cristo na pessoa, fala: só Deus para fazer isso na vida da pessoa. Então aprenda. Deus te trouxe aqui essa noite para eu te dizer: não esqueça da sua filiação celestial. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que está olhando para você. Aprenda com Jesus. A primeira coisa que Ele faz é começar o pior dia chamando Deus de Pai e terminar o pior dia chamando Deus de Pai. Ele é o meu Pai. Você pode dizer isso? Ele é o meu Pai. A segunda coisa que Jesus faz no pior dia da vida dele, esse aqui leva muita gente para o inferno: libera perdão. Quando ele lá na cruz do Calvário, coroa de espinhos, peito rasgado, prego nas mãos, prego nos pés, cusparada na cara, humilhado, ele olha para o ladrão à direita, ele olha para aquela multidão, e ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Sabe, eu fico imaginando este momento que Jesus ali na cruz do Calvário, muitos falando, crucifica o Jesus. No meio daquela multidão, eu acredito que existiam algumas pessoas ali, pastor Anani, que Jesus abriu os olhos dele quando estava cego, fez ele falar quando estava mudo, limpou a sua lepra, e aquele a qual um dia ele curou está dizendo, crucifica, crucifica. Deus já está falando com alguém aqui. Deus já está falando com alguém aqui. A sexta-feira da paixão, muitas vezes, ela é provocada por alguém que está ao nosso redor. Família, amigos, empresa, líderes, que provocam em nós a sexta-feira da paixão, arrancando a nossa alma. E liberar perdão nessa hora é só para quem é muito de Deus. Tem um testemunho do pastor Jimmy, que é o presidente da Jocum aqui no Brasil. Pastor Jerônimo sempre conta, eu acho esse testemunho tão forte, que ele orava para que o pai dele se convertesse. Senhor, eu estou pagando um preço de oração para o meu pai converter, eu quero que meu pai converta. Orava para o pai dele converter. E um dia Deus falou com ele, perdoa o seu pai, que ele vai ser salvo. Perdoa o seu pai, que ele vai ser salvo. Aí ele voltou lá na infância dele. Quando ele nasceu com os pés tortos. E ele precisou ser submetido a uma cirurgia de correção das perninhas dele. Essa cirurgia colocava um ferro no final do pé, e o ferro vinha em toda a perna dele. E na recuperação ali no hospital, ele foi descer do leito, e ele desceu, e quando ele pulou, ele teve um acidente ali, aqueles pregos entraram para dentro da perna dele. Foi uma dor quase fulminante, uma dor de morte. E pior, quando vem a junta médica, eles precisam pegar um alicate e puxar o ferro de volta. Foi outra dor que ele sentiu, uma dor quase que de morte. Passados alguns anos, ele chega na fase da adolescência, e o pai dele chega em casa e faz uma reunião com a família, chama os filhos, chama a esposa, e fala, eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu estou saindo de casa, eu conheci uma pessoa, eu vou construir uma nova vida, e essa família para mim não serve mais, porque eu estou descartando e vou fazer uma nova história. O Jimmy, ele ficou tão desesperado, porque ele já era adolescente, ele começou a entender aquela situação. Papai, pelo amor de Deus, não faz isso, pai. Não deixa a mãe, não deixa a gente, pai, não faz isso, pai. E o pai dele com agressividade, não me segura, eu vou embora. Pegou as malas e foi arrastando a mala. E o Jimmy foi atrás dele, segurando na perna dele, pai, por favor, não vai embora. E o pai dele naquela violência, ele deu uns coices para trás, e um dos coices que ele deu, ele jogou o Jimmy longe. E o Jimmy conta aqui no testemunho dele, que aquele chute que o pai dele deu nele, doeu mais do que aquela cirurgia que ele tinha feito nas pernas. Tem atitudes que doem muito. Que dói muito. Quantas pessoas estão aqui hoje, que ainda ouvem aquela palavra maldita que foi lançada na sua vida. Você não vale nada. Você não presta. Você não vai dar em nada. Eu te odeio. Quantas pessoas estão aqui que não conseguiram liberar perdão na sua sexta-feira da paixão? E olha, estão com a sua alma presa, porque só vai viver milagres quem liberar perdão. Perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo os nossos devedores. Como que Deus pode te perdoar se você não perdoa o seu irmão? A segunda coisa que Jesus nos ensina é liberar perdão. Passado alguns dias do acidente da Júlia, um advogado me procurou e falou assim: se você entrar contra o motorista,
você vai receber uma indenização altíssima. Sabe o que eu respondi? Eu perdoo ele. Eu perdoo ele. Através do perdão você é renovado. Através do perdão você é restaurado. Através do perdão você é avivado. Só aqueles que perdoam ficam de pé. Libera o perdão. Vamos aprender mais com Jesus? O Espírito Santo já começou a trabalhar aqui na casa. Terceira coisa que Jesus nos ensina, na sua sexta-feira da paixão, no pior dia da vida dele, é ganhar uma alma. Quando lá na cruz do Calvário, ele estava todo ensanguentado. Eles falam, sabe esse filme que nós vimos aqui agora? Eles falam que ele não chegou a 10% do que Jesus sofreu. Todo ensanguentado, machucado, ferido, sangrando, coroa de espinhos, prego nas mãos, prego nos pés, peito rasgado. Ele ganha uma alma. Quando aquele ladrão que estava à direita e disse: quando entrar lá no paraíso, lembre-se de mim. E aí Jesus disse assim: hoje mesmo. Que dia? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, se você não entendeu, eu quero te dizer uma coisa: no pior dia da sua vida, ganha uma alma para Jesus. Ganhe uma alma para Jesus. Eu lembro quando nós sepultamos a Júlia, no sábado, e no domingo a gente estava aqui no altar. Deus falou profundamente no meu coração: abre uma live todos os dias ao clarear da madrugada. Eu falei: Deus, o que eu vou oferecer? Se eu estou morta por dentro, se eu estou triste, se eu estou ferida, se eu estou machucada, abra uma live ao clarear da madrugada. Todos os dias, naquela primeira semana, a live era 5 horas da manhã, Nani. 42 milhões de pessoas tiveram acesso às minhas redes sociais naquela semana. E ali o Espírito foi colocando no meu coração: fala da eternidade, fala do paraíso, fala do que você está vivendo. Sabe por quê? O que me sustentava no luto é saber que a Júlia estava salva. E eu comecei a falar de vida estando morta, falando de alegria estando triste, falando de saúde estando doente por dentro. Eu fui dando ao próximo aquilo que eu não tinha. Eu anulei o meu sofrimento e eu falei: eu vou ganhar almas para Jesus. Eu lembro quando eu vi aquele insight do Instagram, aquela métrica, 42 milhões de pessoas. Nani, eu não vi pessoas, eu vi um campo a ser semeado. E Deus falou: lança a semente. E uma semana eu comecei a falar, e chamei o Jerônimo e falei assim: amor, vamos fazer um batismo lá na igreja. Olha, veio pessoas de outros estados. Naquele sábado, 7 dias depois que eu havia sepultado a Júlia, nós batizamos nessa igreja 474 pessoas, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. No pior dia da sua vida, meu irmão, ganhe uma alma para Jesus. Isso te fortalece. Quarta coisa que Jesus nos ensina no pior dia da vida dele: ele preocupa com o bem-estar do próximo. Quando ele lá na cruz do Calvário, sofrendo, crucificam, sangrando, peito rasgado, prego nas mãos, prego nos pés, cusparada na cara, Nani,
ele anula, pastor Paulinho, pastor Jerônimo, ele anula o sofrimento dele, e ele preocupa com o bem-estar do próximo. Ele diz: eu estou sofrendo, mas eu vou me preocupar com o bem-estar do próximo. Quando ele olha no meio da multidão, ele vê a mãe dele, Maria, sofrendo luto. Ele vira para João e fala: João, cuida dela, não deixa ela sofrer não. Ele anula o sofrimento dele. Você está enfrentando a sua sexta-feira da paixão? Você está enfrentando o pior dia da sua vida? Ou talvez você ainda não superou aquele pior dia da sua vida? Eu estou aqui para te dizer algo. Deus te trouxe aqui nessa noite para eu dizer para você que a sua sexta-feira da paixão começa hoje, mas o seu domingo de Páscoa está chegando. O seu domingo de Páscoa está chegando. Deus está liberando milagre na sua vida. Você não está aqui por acaso. Guarda isso no seu espírito. Eu quero que você carregue isso com você. Comece o pior dia da sua vida, a sua sexta-feira da paixão, chamando Deus de Pai. E termina a sua sexta-feira da paixão chamando Deus de Pai. Libere perdão. Perdoa. Ganhe uma alma para Jesus. E preocupe-se com o bem-estar do próximo. Quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, Ele falou assim: minha filha, existem almas ali que estão travadas porque não souberam superar a sua sexta-feira da paixão. E algo que Ele falou muito no meu espírito foi sobre perdão. Deus só vai derramar sobre a sua vida nesses próximos 3 dias, se você rasgar o seu coração e dizer: Pai, eu estou aqui nessa noite e eu quero me entregar completamente para você. Se você é essa pessoa, eu quero que todos fiquem de pé agora, porque Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu não sei o que você trouxe aqui de bagagem para essa noite. Talvez você está na fornalha ardente, se sentindo humilhado, se sentindo rejeitado. Talvez você está aqui nessa noite porque você é uma dessas pessoas que precisa liberar perdão. Não conseguiu perdoar um abandono até hoje. Não conseguiu perdoar aquele que te machucou, que te feriu. Deus está falando para você. É hora dele arrancar de dentro de você essas mazelas para chegar ao novo. E eu quero dizer para você, que ainda não tomou esse ato de fé e não entregou a sua vida para Jesus, essa noite, Ele está para te receber. Se você é essa alma, assim como aquele ladrão à direita, eu quero te convidar, correndo aqui na frente. Correndo aqui na frente. Porque você não sabe se essa é a sua última noite. Aquela última tarde daquele ladrão. Ele teve uma oportunidade, entregar a vida dele para Jesus. E está no paraíso. Eu quero que você venha aqui na frente. Não tenha vergonha não. Vem aqui porque Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Você está preparado para hoje ser o último dia da sua vida? Se for o último dia aqui da sua vida aqui na terra, você tem a garantia que no céu você vai ter uma eternidade. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa alma já está aqui. Olha, se você não quer vir aqui na frente, eu quero que você estenda a sua mão no seu lugar. Talvez você está com vergonha. Almas estão vindo aqui,
porque acreditam que há um Pai que te ama, há um Pai que te aceita, há um Pai que escreve o seu nome no livro da vida. O Rei ressuscitou. Venha como estás, venha como estás. Talvez você é essa alma, talvez você é essa alma que crucificou Jesus. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu me afastei do caminho, eu estou fria, eu estou frio. Essa alma hoje vai ser reacendida. Se você estava apagado, por favor, venha aqui na frente. Há uma chama sendo liberada, há uma chama sendo liberada. Ei, aleluia. Meu Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha a quantidade de vidas aqui, igreja. Meu Deus. Foi por amor a vocês que Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha, há um fogo sendo liberado, há um fogo sendo liberado. Ei, vem, vem. Jesus já sabia que você estaria aqui no dia de hoje, antes da fundação do mundo.